Tem um filme do Almodóvar muito interessante, chama-se Mães Paralelas. Vou falar um pouquinho sobre esse filme e destacar alguns aspectos muito interessantes também, que eles nos favorecem, assim, nos possibilita refletir sobre a sociedade, mais precisamente sobre a relação política e sociedade, e como também a política ela está presente na vida das pessoas, mesmo que as pessoas, que determinadas pessoas não se envolvam diretamente com a política, mas no mínimo tem alguém, algum familiar, alguma pessoa, alguém da sociedade, do seu lugar, que está envolvido de forma mais ativa, ou seja, um militante político. Mas, independente disso, por exemplo, num regime ditatorial, numa guerra civil, inevitavelmente todas as pessoas elas estão envolvidas direta ou indiretamente na política. E a história do Almodóvar trata disso. Nós temos a história de duas mães paralelas. São duas mães que vão ter os seus filhos no mesmo hospital, no mesmo local. E uma mãe, no caso, protagonizada aí pela Penélope Cruz, e a outra mais nova, ainda adolescente, que vai ter um filho. Essas duas mães têm os seus filhos e vão viver a sua vida, evidentemente. Mas o que é que ocorre? Elas vão passar por dificuldades como mães, recentes mães, principalmente a mais jovem, e também vai acontecer uma coisa muito inesperada entre elas, né? Uma delas perde o filho, a outra continua com o seu filho, e de repente ela se dá conta que a filha não é a filha dela. E possivelmente essa outra mãe tem um filho que possivelmente é o filho trocado. E uma delas, a mais jovem, perde a filha e a história se desenrola com esse drama. Contei para vocês um spoiler, mas quem não está afim do spoiler, inevitavelmente eu tenho que contar essa história até para poder falar, inclusive, mais dos outros aspectos que eu quero tratar. Pois bem, o que é que acontece? Nós temos a história paralela das mães, a história dessas mães, que vão ter as filhas trocadas, também nós vamos ter uma história que envolve a política. Vamos ter uma história muito triste, que envolve a Guerra Civil, mais precisamente a ditadura franquista na Espanha, que ocorreu entre os anos 1930, os anos 1939 a 1976. Nós tivemos o fascismo na Itália durante o período que vai dos anos 30 até a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos ter o nazismo na Alemanha, temos também a ditadura do Salazar em Portugal, e na Espanha vamos ter a ditadura franquista, que vai perseguir e matar muita gente que se colocava contra o regime. O que acontece? A mãe mais velha, né, a mais madura, ela tem familiares, ela perdeu familiares, perdeu tios, durante essa guerra civil. Tem vários desaparecidos, né, vários desaparecidos políticos na cidade, várias pessoas que foram assassinadas, e dentre essas pessoas, os familiares dessa mãe, a Janice, né, os familiares da Janice, também foram mortos. O que acontece? Ela procura um arqueólogo, um antropólogo e arqueólogo, para fazer os estudos, fazer a pesquisa, inclusive escavações,
para verificar uma cova que foi descoberta, verificar se ali se encontra alguns dos familiares dela que foram mortos durante a ditadura franquista. Pois bem, o que é que esse filme ele nos traz para a reflexão? Nos traz a reflexão sobre a vida, sobre as limitações da vida, o drama que é a vida, a tragédia, na verdade, que é a vida, como também vai trazer a história dos afetos, afetos de forma geral, a história dos afetos. Um filme como o do Almodóvar, como todos que conhecem a obra do Almodóvar, nós vamos ter as cores fortes, não tão fortes como em outros filmes, vamos encontrar as cores fortes aí do Almodóvar, e também o toque da sensualidade, né, do erotismo, da sexualidade, da questão da sexualidade e da questão de gênero, que vamos encontrar aí também muito, muito interessante. Qual a reflexão que esse filme nos proporciona? Várias reflexões. A primeira coisa é que é em relação à questão política que nos chama a atenção. O fundo da história do Almodóvar, né, nesse filme aí, é a questão política, é a ditadura franquista. As pessoas que não se dão muito conta sobre essa história vão se preocupar mais com a história da Janes, que é a mãe mais velha, para buscar entender qual drama que ela vive, coisa desse tipo. E dentro do drama que ela vive no que diz respeito ao afeto, ela passa a cuidar sozinha da filha, tem essa história política, essa história dramática da ditadura franquista que matou alguns dos seus familiares. Então, essa é uma história de vida, como toda história de vida, está aí implicada a história política, social e cultural de uma sociedade. Daí a obra do Almodóvar ser muito importante para discutir essa questão. A partir da história de vida da Janes, vamos ter a história política e social da Espanha, da ditadura espanhola, dos assassinatos que foram provocados. Então é uma história de vida que entrelaça com a questão política, social e cultural da Espanha. O filme destaca também a luta constante das mulheres no seu dia a dia. Você vê, as duas mulheres, na verdade, elas vão cuidar sozinhas de suas filhas. A mais nova, inclusive, ganhou o filho ainda menor de idade e vai ter mais dificuldade. Tem a dificuldade do drama familiar, a mãe que é uma atriz, que não se preocupa muito com a filha, o pai que é distante. E já a Janes, que é mais madura, ela é uma fotógrafa que trabalha, que tem suas atividades, que tem o seu cotidiano, que tem os seus problemas, que tem os seus afazeres. Então, a questão dos afetos e distanciamento vai estar presente nessa história aí do filme Mães Paralelas. Afetos com seus diversos aspectos. A questão familiar, os dramas familiares, qual a família que não tem um drama, que não tem os seus problemas? Aí vamos ter a questão do distanciamento dos pais, o pai da menina mais jovem, por exemplo. Então, o problema familiar é intrincado aí com a questão do trabalho, com a sobrevivência, a necessidade da sobrevivência. Aí nós vamos ter essa questão dos afetos aí prejudicada. A questão do homem na sociedade, do machismo na sociedade, você vai encontrar isso aí também. Muito embora você vai encontrar parceiros de determinadas pessoas, de certa forma, um pouco compreensível, podemos dizer interessantes também, mas que não vão ter muita preocupação, porque a maternidade numa sociedade machista, numa sociedade conservadora, ela é, na verdade, colocada como responsabilidade apenas das mães, daquelas que tiveram seus filhos.
Então vamos ter essa dificuldade, por isso que é um toque da questão de gênero aí, que o Almodóvar destaca nessa obra muito boa também. E do lado da questão política, a questão do distanciamento, melhor dizendo, a questão do silenciamento, ou tentativa de silenciamento dos horrores provocados pela ditadura franquista, pelo Estado autoritário, totalitário franquista, que perdurou por muitos anos. É interessante um dado aqui destacar que a ditadura franquista, ela durou um longo tempo, né? Sobre a ditadura franquista, por exemplo, ela vigorou na Espanha entre 1939 a 1976. Essa guerra civil ela foi muito intensa, né? Muitas pessoas foram mortas, os opositores do regime franquista foram mortos, aí inclusive os personagens, aí a personagem da Janis vai ter os seus familiares aí mortos também pela ditadura franquista. Então o franquismo ele se manteve forte na Espanha, mesmo com a derrota de outros países fascistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ter de 1939 a 1976, enquanto o fascismo na Itália, na Alemanha, foi derrotado com a Segunda Guerra Mundial, vamos ter na Espanha essa ditadura franquista que vai perdurar de 1939 a 1976. Ou seja, quase 40 anos de ditadura franquista. Então muita coisa aí, então muita história que rola aí. E esse filme ele vai destacar essa parte. Então a tentativa de silenciamento, escondendo os corpos, que muitos corpos que foram jogados, né, em valas comuns, por exemplo, muitos corpos, né, de pessoas, de militantes contrários ao regime franquista, vai ser o mote aí da história. Assim como aconteceu nas ditaduras militares, como foi no caso do Brasil de 1964 até 1985, vamos encontrar também essa tentativa de silenciamento, escondendo corpos, né? Até hoje tem famílias que não tiveram a oportunidade de enterrar o corpo dos seus filhos, né? Então, até hoje nós temos isso. Temos a Comissão de Verdade, por exemplo, que durante o período democrático dos governos do Partido dos Trabalhadores trabalhou bastante e conseguiu, inclusive, identificar várias coisas importantes, até mesmo identificar os principais torturadores da história, dentre eles o Coronel Ustra, que é homenageado por Jair Bolsonaro, não é? Então nós temos esse silenciamento no Brasil também, por exemplo, com esse governo atual, né, relacionado ao fascismo. Ele acabou com a Comissão de Verdade e nega toda a história da ditadura, de todas as torturas cometidas pela ditadura militar. Então tudo isso também vamos encontrar na ditadura franquista. Quando a personagem Janis ela vai procurar um profissional, um cientista, para fazer os estudos, fazer a pesquisa, as escavações, para identificar os corpos, aí vamos ter muito claro aí esse silenciamento, essa tentativa de silenciamento que aí vem à tona com essa descoberta dos corpos, quando se identifica, inclusive, de quem eram os corpos. Esse filme, na verdade, As Vidas Paralelas, você pode considerar até um trocadilho muito interessante. As mães paralelas, aquelas que tiveram os seus filhos no mesmo hospital, no mesmo horário, foram trocados. Nós vamos ter também as vidas paralelas relacionadas também à política, à sociedade e à cultura, todo o dilema, todo o drama vivenciado pela Espanha durante a ditadura franquista. Imagina as dores e horrores vividos por essas pessoas. Então, nós vamos ter, eu falo, tentativa de silenciamento, porque, muito embora se faça o possível para esconder os corpos, para ignorar o que as ditaduras fizeram, como a ditadura franquista, não consegue, porque sempre vem à baila, sempre vem à tona as provas concretas.
Da mesma forma, se tenta esconder, por exemplo, a ditadura, os horrores da ditadura militar que aconteceu no Brasil, como em outros países, mas no Brasil, no caso, não adianta tentar esconder se as provas vão aparecendo. As provas aí, elas vão aparecendo. Não adianta dizer que não houve ditadura, porque as provas cada vez mais são mais concretas da ditadura que, inegavelmente, né, trouxe grandes males para a sociedade brasileira. Então, essa ditadura franquista, aí que denunciada no filme das Vidas Paralelas, serve também para a gente pensar sobre o silenciamento que acontece nos vários países, no mundo inteiro, no que diz respeito às lutas das pessoas por melhores condições de vida, a luta das pessoas, as lutas dessas pessoas contra os regimes autoritários. Vamos ter aí essa denúncia aí muito forte no filme Mães Paralelas, do Almodóvar. Portanto, paralela à história da Janes e da outra mãe, que tiveram os seus filhos no mesmo horário, no mesmo hospital, no mesmo local, vamos ter a história política também que envolve as duas pessoas, né? Muito embora a menina mais nova não tenha a menor noção do que aconteceu durante a ditadura franquista, a sua mãe, por exemplo, se coloca como apolítica, né? No caso, se coloca fora dessa história de política, quando ela vai criticar, inclusive, os atores, que chamam os atores todos de esquerda, e ela é apolítica, como se isso não fosse uma posição política. Dizer que é apolítico, você tem, na verdade, uma posição que você não quer se misturar numa posição de comodidade ou de covardia mesmo. Enquanto isso, ela é apolítica, né? A personagem, a Janes, já vai ter uma postura política, inclusive seus familiares foram mortos pela ditadura franquista. Vamos ter também um filme, ele vai mostrar a vida que nasce com novas esperanças, à medida que, inclusive, a partir da história dessas filhas que nasceram no mesmo dia, uma mãe jovem e outra mais madura, né? Vamos ter também essa mãe esses filhos que vão remontar essa história. Melhor dizendo, a partir desses filhos, o filme traz a história da ditadura franquista e do silenciamento provocado pela ditadura franquista e que vem à tona aí com a história de uma das mães. Então, essa vida que nasce, inclusive essa mãe mais velha, ela vai ter outro filho, né? Ela vai ter outro filho que significa uma esperança de novos tempos, né? Uma esperança também de novos tempos. Então aí a vida nasce com novas esperanças, da mesma forma que as duas mães tiveram os seus filhos, então elas trazem, esses filhos trazem também a esperança de um mundo novo. Mas é preciso que a história não seja mal contada, não seja silenciada. A obra do Almodóvar vai destacar a importância de denunciar as injustiças, os horrores praticados pelos regimes autoritários, totalitários, como foi o regime franquista, o regime fascista na Itália, que durou praticamente 40 anos. Então, nós vamos ter um diálogo e uma questão aí que podemos pensar sobre o diálogo e a partilha, quando as mães elas vivenciam juntas a maternidade, a história da maternidade, a perda, a mãe mais nova perde uma filha e depois reencontra a filha com essa história que foi trocada. Da mesma forma que a mãe mais velha perdeu os seus familiares durante a guerra franquista, assim como também vai perder uma filha na história. Então, é a história trocada, a história também contraditória da vida das pessoas na sociedade. De modo que o filme nos traz essa possibilidade também do diálogo. É preciso o diálogo, no caso das mães, a mais jovem e a mais velha, que ajudou uma a outra a sanar, a diminuir os seus problemas, as suas dores, né, a ter alento para as suas vidas. Da mesma forma que as mães, os familiares que encontram pelo menos os corpos
os seus entes queridos que foram assassinados pela ditadura franquista, tem também o alento a partir do momento que tem a oportunidade de finalmente enterrar os corpos dos seus familiares. Portanto, essa obra do Almodóvar, Mães Paralelas, não é apenas uma história sobre sexualidade, sobre maternidade. É uma história sobre a vida e principalmente sobre o silenciamento provocado pelos regimes totalitários, pela hipocrisia do sistema autoritário. Esse filme eu recomendo, se você não assistiu ele, é muito bom, a obra do Almodóvar, como todas as obras do Almodóvar, são muito boas. Então, esse filme muito importante para pensar sobre a sociedade, sobre os afetos, sobre a política e sobre a necessidade de conhecer a nossa história sempre, a história do nosso país, e não se colocar em cima do muro por comodidade. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like e também, se não se inscreveu, se inscreva e não deixe de fazer o seu comentário e, muito importante, divulgue os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.